Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 4. Lucas capítulo 4. Eu vou ler do versículo 5 ao 8. Glória a Deus. Para compartilhar algo ao seu coração. Só quero te lembrar que no final do culto a Pâmela vai estar lá na recepção para fazer as inscrições do seminário de sexualidade. Se você quer participar, se você já viu o vídeo, se você já viu algum comentário a respeito, passa lá. Não deixe para a última hora, nos ajude a sermos organizados. Pastor, o seminário vai acontecer? Vai acontecer. Em nome de Jesus, tem uma equipe gerando essa data. No nome de Jesus, Deus vai entrar onde precisa entrar, nos lugares que precisam entrar nessa cidade. Esses dias vão estar liberados para a glória do Senhor. Amém? 5 a 8, diz assim: E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho com você essa passagem. É uma das tentações que Satanás preparou, armou e tentou Jesus no deserto. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre essa tentativa de roubar a adoração. Aquilo que ele fez com Jesus não é diferente daquilo que ele faz com a igreja, não é diferente daquilo que ele fez com Adão e Eva, numa tentativa insistente de roubar o culto, de roubar a adoração. E Deus, ele estabeleceu um relacionamento com o homem, enquanto que o homem, de maneira voluntariamente devolvia a adoração. Esse relacionamento ia crescendo. Deus se relacionava, Deus vinha, Deus dava, né? Deus amava e o homem adorava. Era um relacionamento construído. E essa adoração de maneira voluntária saía do coração do homem. É claro que no Éden isso acontecia de uma maneira plena, de uma maneira pura, íntegra. No Éden isso era aquecido da pureza, da liberdade plena, sem contaminação. Até que entrou o pecado. E quando o pecado entrou, então aconteceu ali um primeiro roubo no jardim. Satanás roubou a autoridade do homem, roubou esse lugar de plenitude da adoração. Ele manchou isso. Ele de alguma forma entrou e destruiu parcialmente, temporariamente, isso que o homem construía com Deus, que Deus construía com o homem. Daí por diante, o inimigo sempre continuou tentando roubar a adoração, impedir a adoração, minar o culto, atrapalhar. Se ele teve a ousadia de tentar Jesus exatamente nisso, imagina o que ele continua fazendo, só mudando estratégias. Qual o motivo disso? O diabo era um adorador. Lúcifer foi criado para adorar. Ele sabia muito bem o que era um culto. Ele sabia muito bem o que era render um culto. Ele sabia muito bem o que era ofertar um culto, o que era dar adoração ao Deus de toda a terra. Ele foi criado para isso, essa era uma das suas funções. Então, após sua queda, ele incansavelmente vem tentando manchar o culto do ser humano. Vem tentando manchar a adoração do ser humano que sobe diante de Deus. Ele vem tentando impedir. O que muda a cada geração são as estratégias que ele usa.
Mas a malignidade, a intenção, o objetivo dele nunca mudou. Esse sempre continuou sendo o mesmo. Agora, essa geração que nós vivemos é uma geração especial. Por quê? Tanto ela é especial para o reino de Deus, quanto para o império das trevas. Porque ela é uma geração que antecede a vinda do Senhor. Ela é uma geração que está fazendo parte dessas mudanças no mundo espiritual e no físico. Ela está fazendo parte desse cenário, da preparação, dos preparativos desse cenário dos últimos dias. Então ela é uma geração onde nós podemos fazer a diferença como igreja no reino espiritual de maneira única. Mas também é uma geração que Satanás anda ao derredor buscando tragar como nunca também, para paralisar. Porque se ele rouba a adoração, então também ele rouba o relacionamento e rouba a autoridade. E se ele rouba a autoridade, então nós não podemos ser relevantes nas regiões celestiais em relação aos propósitos desse dia. Então ele tenta com toda a força minar aquilo que nos dá esse lugar. Ele tenta com toda a força minar aquilo que nos coloca em relevância, em autoridade no mundo espiritual, para que nós sejamos paralisados. Esse é o objetivo. As regiões celestiais, elas têm sido movimentadas como nunca. E através da adoração, através do nosso culto, nós também podemos fazer a diferença como nunca. Se tem um tempo onde um pai pode fazer a diferença na vida de uma família, de um filho. Se tem um tempo onde um ministro do Senhor, alguém separado ao sacerdócio do Senhor pode fazer a diferença. Se tem um tempo em que um cristão genuíno pode fazer a diferença em qualquer lugar, é esse, especialmente esse tempo. Agora, tudo está diferente, essa movimentação no reino espiritual, tudo está diferente. E ele também está procurando como nunca roubar essa adoração para que ele possa se fortalecer, para que o império das trevas possa se fortalecer nesses dias. Aqui no Evangelho de Lucas, ele relata o tempo em que Jesus foi tentado. E Satanás pegou tudo aquilo que ele tinha. A adoração, ela tem um valor tão grande que Satanás pegou aquilo que ele tinha. O que ele tinha? Nele não tinha nada. Mas porque ele roubou, estava com ele a autoridade sobre o mundo, a glória do mundo. Aquilo que ele diz me foi dado, foi roubado. Mas enfim, passou para ele. E Jesus veio agora restaurar. E Jesus vinha agora tomar de volta, como um segundo Adão. Mas antes disso acontecer, antes dessa obra ser consumada, ele chegou para Jesus e disse assim, ó, toma aqui tudo que eu tenho. Esse incentivo, esse investimento, é uma expressão relevante, que nos mostra o quanto essa adoração era importante, o quanto ele desejava isso. Por quê? Porque ele jogou pesado. Porque como que eu mostro o que algo, ou alguma coisa, ou alguém é importante para mim? Como que eu expresso o valor que alguma coisa ou uma pessoa tem para mim, conforme o investimento que eu faço? Então ele estava querendo dizer assim, a adoração dele, a rendição dele, a prostração dele é tão importante para mim, que eu dou toda a glória. Está aqui todo mundo, tudo aquilo que eu tenho e eu faço com ele o que eu quero, eu dou a quem eu quiser. Foi o que Satanás falou. Mas Jesus, nós sabemos que não se rendeu. Jesus não se entregou. Muito bem, eu quero falar nessa noite sobre esse roubo. Sobre a igreja sendo roubada na sua adoração. Sobre a igreja ser roubada no seu culto. Sobre a igreja ser roubada novamente na adoração e, consequentemente, na autoridade que ela tem, por não entender ou não caminhar em alguns princípios. Nesse aspecto, nós temos sido roubados, porque nós deveríamos mais do que nunca, queridos, nesses dias, experimentar manifestação da glória de Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ministrar nas regiões celestiais. Uma igreja, mais do que nunca, levantada em poder nesse tempo. Era o que Jesus esperava, é o que o Senhor espera. Para que nós possamos combater os nossos verdadeiros inimigos. Derrubar tronos, hostes, principados e potestades. No nome de Jesus, com a autoridade que Ele nos deu.
Mas quando a adoração é roubada, nós perdemos isso. E Satanás fica fazendo um círculo, prendendo os crentes nas mesmas coisas, nos mesmos problemas de sempre, sem ter um entendimento do cumprimento de propósito. Deus conta com uma igreja, com homens e mulheres que nesse tempo consigam ser rápidos em resolver aquilo que precisa resolver, para ser ousados nas regiões celestiais e cumprir o propósito desses dias. Para isso, nós precisamos identificar o roubo da adoração. Quando a adoração e o culto volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído, então a igreja também recebe autoridade. A igreja compreende o que é se movimentar nas regiões celestiais, nesse nível de ousadia. Para isso, eu quero lançar luz sobre 3 princípios da restauração do culto. Quando a adoração é devolvida, quando a adoração volta a ocupar um lugar de primazia. Quando a igreja consegue entrar no lugar do trono da graça do nosso Deus. Quando a igreja consegue liberar verdadeiramente um bom perfume, uma adoração que sobe nas regiões celestiais e chega ao trono de Deus. Então, nós entramos, nós estamos preparados para esse lugar de se movimentar em autoridade. E eu quero falar sobre 3 princípios que a gente não acorda, que nós estamos sonolentos, que nós estamos letárgicos, dormindo em relação ao roubo da adoração. Eu sei que para falar de restauração de culto, de restauração da adoração, teria muitos princípios para ser colocado. E talvez pelos próximos dias vocês vão ouvir. Porque quando Deus começa a mexer numa área e Ele quer aquilo, é aquilo que Ele vai liberar do altar, nas reuniões, nos PGs e assim por diante. Mas eu hoje recebi esse encargo de Deus, de falar de 3 princípios, para desmascarar esse roubo da nossa adoração e do nosso culto a Deus. Primeiro, Deus, para receber o nosso culto, precisa que nós nos importemos em ter um coração aprovado. Um coração que está livre de muitas contaminações da velha natureza. E você pode dizer assim, pastora, mas isso já é a nossa luta, vencer a velha natureza, vencer a carne. Mas eu quero te dizer que nós precisamos estar cientes que um coração cheio de contaminação, uma essência não transformada, ela interfere no nosso culto a Deus. Ela exala na nossa adoração. E muitos de nós, em alguns momentos, ou às vezes por muito tempo, às vezes muitas vezes, temos um culto rejeitado a Deus por causa do interior. Rejeitado por Deus. Eu sei que a gente separa as coisas. Porque uma pessoa que está vindo para Jesus, uma pessoa que está num processo de conversão, ela tem um processo. O nome já diz, um processo de transformação. Mas, queridos, eu quero dizer para você que muitos de nós, que já temos essa aliança com Cristo há muito tempo, estamos negligenciando esse processo e permitimos guardar coisas que mancham o nosso interior por muito tempo. Por negligenciar, por não deixar Jesus tratar, por resistir ao processo que Deus quer fazer. E aí, quando essa medida de novo convertido, de velho convertido, quando essa medida de neófito sobe e derrama diante de Deus, ele começa a focar pessoas e dizer assim, ó, passou tempo demais. Eu estou insistindo para você resolver e você não resolve. Eu estou esgotando as medidas de misericórdia. Eu estou batendo nessa tecla, mas você está indiferente. Você não reage. Você não me dá resposta daquilo que eu quero tratar em você. E eu quero te dizer que quando chega nesse nível, então aí nesse nível que só o Senhor pode julgar, a pessoa começa a ter o seu culto impedido, o seu culto contaminado, isso começa a interferir na sua adoração pessoal e consequentemente comunitária, individual e consequentemente coletiva diante de Deus. E para isso eu quero falar sobre o coração de Caim, sobre o culto de Caim. Em Gênesis 4, de 1 a 5, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher.
Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Aqui nós vemos um modelo de culto daquela época, que Caim e Abel aprenderam com seus pais. Era um culto, porque o culto daquela época era levar o sacrifício, era levar a oferta, era levar algo ao Senhor. Então essa era a expressão de culto daquele tempo. Então eles tinham uma expressão religiosa, eles tinham um culto que era dado a Deus. Mas antes, nós ouvimos tantas mensagens sobre o que Abel levou, o que Caim levou. E todas essas mensagens têm uma boa leitura, uma boa interpretação desse texto. Mas isso vai além daquilo que eles levaram. Isso fala com a gente de quem levou. Isso nos ensina sobre quem deu o culto. Por quê? Porque nós vamos ver o que Deus tratou com Caim. Tudo aquilo que estava dentro de Caim veio para a luz. Tudo aquilo que estava no interior de Caim ficou claro, foi revelado. Durante esse processo de matar o irmão, do homicídio, todas as coisas ruins, a maldade que estava dentro dele, ela exalou nesse culto. Ela exalou nessa adoração. Ela exalou a hora que o altar, que tem o fogo de Deus, queimou o sacrifício, queimou a oferta. A Bíblia diz que Caim era do maligno, que as obras dele eram más e que isso procedia de um coração ruim. E às vezes a gente diz, mas Caim não está na igreja. Mas gente, lá Caim estava na igreja. Caim estava levando o seu culto. Caim estava servindo a Deus, Caim era crente. Por quê? Qual que é o problema? Não somos diferentes no quesito velha natureza e da maldade que está intrínseca no nosso coração. A diferença é quando nós resolvemos dar resposta e deixar Deus tratar. Eu me impressiono com pessoas que às vezes por 2 anos Deus está insistindo num só assunto. Às vezes, por exemplo, o orgulho. Às vezes você vai sentar com pessoas, ele começa a contar uma história. Já fazem 2 anos, Deus insistindo na mesma tecla. E você vê Deus querendo tirar a mesma questão, querendo trabalhar a mesma questão. Mas às vezes um coração endurecido não deixa o Senhor entrar. Caim, ele amava a injustiça, o seu coração era repleto de sentimentos ruins. Não era só o orgulho. Ali tinha inveja, tinha ira, vingança, egoísmo. Tudo isso movimentava o interior dele. As consequências exteriores revelaram aquilo que estava dentro. Mas eu não quero falar exatamente do que estava dentro do coração de Caim. O que eu quero passar para você é que aquilo que está dentro de nós não resolvido exala na adoração e atrapalha o nosso culto. Aquilo que está dentro de nós, sem ser limpo, sem ser purificado, está subindo diante de Deus, queridos. Às vezes a maldade do ser humano é tanta. Eu estou falando dos cristãos. Não estou falando para fora da igreja. A nossa maldade é tanta que às vezes a gente vem dar um culto a Deus, ou público, ou na nossa casa, no nosso altar. E às vezes por dias carregamos uma mágoa que não somos capazes de liberar perdão. E prendemos aquele sentimento pela dureza do coração. Deus dizendo, vai, pede perdão, vai, conserta. E o coração que segura, o coração que é maldoso, o coração que é aprisionado, está ali insistentemente. Mas continua dando uma expressão religiosa. Continua trazendo um culto, continua trazendo uma oferta. E o que eu quero lançar luz é que essas coisas interferem no meu e no seu culto. Elas mancham a nossa adoração. É preciso limpar o coração para oferecer um culto aceitável. O primeiro princípio que eu quero falar nessa noite é que nós precisamos alinhar a essência.
Não tem a ver com a aparência e com a expressão exterior da nossa religião. Mas eu preciso dar algo que é sincero a Deus, para que aí sim suba com força no mundo espiritual, de forma a agradar o coração de Deus. A expressão religiosa de Caim era cheia de interesses pessoais, egoístas, onde prevalecia o que? O desejo humano, a ponto que Caim foi no último nível, até de dissimular, quando Deus perguntou onde estava Abel. E eu lá sei, sou guardador, sou guardião do meu irmão. Ele foi em todos os níveis de maldade, mas a expressão religiosa estava lá. Mas ele levou o culto, mas ele levou a oferta. Eu preciso entender que todo sacrifício, toda adoração e o culto envolve um sacrifício. E todo sacrifício envolve um altar, e todo altar envolve um fogo. E o fogo está aceso, e o fogo vai revelar quem está cultuando. O fogo vai revelar quem está levantando a adoração. O fogo vai revelar, isso sim, tem balanças diferentes entre nós. Não que Deus faz acepção de pessoas, mas isso vai contar nas regiões celestiais. Isso vai contar em quem é o adorador e naturalmente que autoridade que ele tem. Então eu preciso entender que esse sacrifício que envolve um altar, que envolve um fogo, queima. E quando queima, exala o que eu estou dando. Exala quem eu sou. O fogo revela quem realmente está sendo oferecido. Adoração. Veja bem, quando Deus me chamou a atenção, já faz um bom tempo, sobre o coração de Caim. Eu pensei, meu Deus, mas adoração é um momento tão quebrantado. O momento de adoração, independente do louvor que está tocando, que é muito nosso, envolver a música na adoração, mas independente se tem palavras, oração, se tem declarações ao Senhor, se tem música envolvida, a adoração em si, ela é um momento de rendição. E eu disse, meu Deus, num momento tão delicado, num momento de tanto quebrantamento, no momento de levar a oferta, ainda assim, exalava aquilo que estava dentro de Caim. Foi exatamente na adoração que os sentimentos dele foram revelados. Foi exatamente na adoração que as motivações malignas foram reveladas. Foi exatamente na adoração que a contaminação exalou. O coração de Caim exalou um odor desagradável durante a adoração. E agora eu volto para o texto. O texto diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta, Deus não se agradou. O que eu quero entender com isso com você? Deus se agradou de Abel e daí agradou-se de sua oferta. Não era a oferta que era relevante para o Senhor, era aquilo que ela expressava, era aquilo que Deus, que era invocado no culto, já tinha feito no coração de Abel. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim, por isso não se agradou da sua oferta. Então Deus rejeitou Caim e aí rejeitou o seu culto. E rejeitou por quê? Por causa das coisas em si, dentro de si, que ele não tinha resolvido. Antes de Deus aceitar seu culto, querido, ele precisa aceitar a sua vida. Antes de Deus aceitar o meu culto, ele precisa aceitar a minha vida. O culto, ele não é aquilo que oferecemos. O culto é muito mais do que isso. O culto é aquilo que eu sou. É aquilo que eu passo a ser à medida que eu me entrego a um processo de transformação. Antes de Deus aceitar a nossa expressão religiosa, ele precisa aceitar aquilo que eu passo a ser, aquilo que eu me comprometo, aquilo que eu estou firme com o Senhor na transformação.
Então eu quero te incentivar, resolva as suas questões no interior, deixa o Senhor vasculhar o seu coração, deixa o Senhor vasculhar o seu interior. Para quê, pastora? Para que o seu culto seja aceito, para que a tua adoração suba, consequentemente para que nós como igreja tenhamos uma adoração que sobe, para que nós possamos cumprir propósito nesses dias, para que a autoridade não seja roubada da sua casa, para que a autoridade não seja roubada do seu sacerdócio, para que a autoridade não seja roubada da igreja. Nós precisamos ser relevante nessa geração que nós estamos vivendo. Primeiro sua vida, depois sua oferta. Primeiro sua vida, depois o seu culto. Deus rejeitou a vida de Caim, por isso rejeitou a oferta de Caim. Deus não procura somente o culto. Ele não procura somente a expressão religiosa, porque isso Caim tinha. Deus não procura somente a adoração por si só. Deus procura, sempre procurou e está procurando verdadeiros adoradores que o adoram, que o invocam em espírito e em verdade, em comprometimento com o processo de transformação do Evangelho. Segundo princípio, além de alinhar o coração, de alinhar o interior, nos sentimentos corrompidos, nos pensamentos, nós precisamos desmascarar o roubo na preparação do culto. Para que Deus aceite o nosso culto, eu preciso ser aceito, o meu coração precisa ser aceito, mas também eu preciso preparar o meu culto. E eu quero dar um pouco de ênfase no culto público. Porque nós sabemos que nós temos o nosso culto secreto, nosso altar secreto, nós temos nosso culto do lar, a nossa casa, a nossa vida. Esse altar. Mas eu quero dar ênfase um pouco no nosso culto público. Por quê? Porque a igreja é chamada para esse nível de relevância nas regiões celestiais nesses dias, como igreja. E o culto coletivo é onde manifesta a adoração ao Senhor, é onde nós proclamamos. É o lugar também que Ele escolheu. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Ele escolheu esse modo para ser invocado, adorado, para ser publicamente adorado por um povo. Um povo que está se preparando e que Ele vem buscar. Para ser aceito o culto precisa ser preparado. Não só o público, todo o nosso culto tem que ser preparado. Nós somos roubados na adoração, na manifestação da presença, muitas vezes por não prepararmos o culto. Porque a preparação, queridos, ela é um princípio que vai alinhar o meu coração, que vai gerar no coração do adorador uma expectativa para estar com quem vai ser adorado. A preparação do culto, ela alinha dentro de mim uma retidão, ela para as arestas, ela fecha as lacunas, para que eu esteja com foco na minha adoração, quando eu vou adorar. E o culto no tempo da lei mosaica, eu falei de Abel, era antes da lei. Então eu vou colocar agora o culto da lei, que também era a base de ofertas, mas agora com sacrifícios de animais. E agora tinha todas umas regras que Deus colocou, as leis, os preceitos que Ele colocou. Então, voltando um pouquinho para compreender o culto no tempo da lei, nós nos deparamos com os sacrifícios a Deus, que era a expressão do culto público. Né? A oferta de animais nesse altar, de acordo com a família, com o tipo da oferta ou com o momento. Na maioria eram oferecidos os cordeiros, mas às vezes novilhos, às vezes até bode e por vezes aves, dependendo da família que ofertava, das posses ou do que era o motivo da oferta. Tinha vários tipos de culto, mas essa era a expressão do culto, era a expressão religiosa. Agora o culto não começava ali, na hora de imolar o altar. O culto não começava na hora do sangue ser derramado, vertido. O culto começava na preparação. Então eu aprendo com isso, eu aprendo com o princípio do culto da lei, sim. E depois a gente chega na graça e fica melhor ainda. Porque às vezes a gente quer tirar a responsabilidade da graça. Mas ela nos impõe maior responsabilidade porque nós recebemos maior benefício na graça. Agora a escolha e a preparação no culto daquele tempo envolvia a preparação do animal. Era importante, por quê?
Porque quando a pessoa estava preparando, quando a pessoa estava separando o novilho, separando o cordeiro, quando estava fazendo a escolha, ela estava alinhando o coração. Ali Deus estava sondando o que tinha valor para aquela pessoa. E aquilo que ela valoriza, então ela se empenha em fazer. Então tinha toda uma preparação de separar o animal. Tinha uma preparação de servar o animal. Para alguns cultos especiais, como o da Páscoa, você convivia com o animal. Imagina, ir sacrificar um animal que você tinha criado, que você tinha se apegado. O que Deus estava querendo? Deus estava querendo ser ruim? Deus estava querendo ser mal? Não, Deus estava sondando aquilo que tinha valor, porque não era em si o animal morrendo, mas toda a preparação estava mandando uma mensagem de que eu valorizo o Deus que eu cultuo, de que eu coloco em primeiro lugar, de que eu coloco num lugar de honra o Deus que eu estou cultuando. Era isso que Deus estava sondando. Então o que estava por trás do sacrifício era o que importava. O animal devia ser escolhido cuidadosamente, de maneira seletiva, de maneira cuidadosa. E quando o povo não fazia isso, Deus reclamava. E quando o povo desvirtuava desse caminho, Deus repreendia. E eu poderia usar vários textos com você de Deus rejeitando o culto, de Deus repreendendo a maneira errada de cultuar. Mas para falar do culto da lei, do tempo da lei, vou usar um texto que fala por si mesmo, só na leitura. E eu quero que você abra lá em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Acompanhe comigo essa leitura. De um tempo onde o culto foi rejeitado. E Deus reclamou da maneira errada de cultuar. Versículo 6 a seguir. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Aqui tinha um tempo onde houve um relaxo em relação à preparação do culto. Porque apresentar um animal cego, coxo, enfermo, doente, era sinal de quê? De que tinha se relaxado na preparação. O tempo da escolha do animal agora já estava sofrendo mudança no interior. Deus não estava sendo mais tão importante. Deus não estava sendo mais tão relevante. Porque agora, então, eu estava dando aquilo que não me interessava. Aquilo que tinha menor valor para mim. E não só monetário, não só financeiro, mas emocionalmente. Então, estava sendo oferecido coisas imundas, como o pão, por exemplo. E Deus diz, olha, em que vocês estão perguntando em que nós temos desprezado o Senhor? Para ele estava tudo bem. Por quê? Porque nós somos enganados pela expressão religiosa. Os judeus nesse tempo, né, o povo de Deus nesse tempo, onde Malaquias denuncia, estava enganado pela expressão religiosa. Então eles estavam dizendo, em que nós estamos te desprezando? Nós estamos fazendo tudo. O culto está aí sendo oferecido. Uai, o que o senhor está reclamando? Não estamos entendendo nada. Era isso que eles estavam falando. E Deus está dizendo assim, olha, espera aí, a minha mesa é desprezível.
Tem sido profanada, porque pão imundo tem sido sacrificado, e vocês estão perguntando do que eu desprezo? Vocês dizem que eu sou o pai, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Vocês estão dizendo que eu sou o Senhor, se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Cadê o temor do Senhor? Sumiu, desapareceu, e Deus está aqui reclamando. Por quê? Agora a preparação do culto não estava mais tendo, então a escolha dos animais era de qualquer jeito. Estava sendo levado o cego, o enfermo, o doente, o manco, o coxo, aquele que estava dando problema, e estava sendo oferecido. Aí Deus ainda diz assim, ó, vou ainda além, vai oferecer isso ao governante. Oferece isso às suas autoridades terrenas. Vamos ver se eles vão te aceitar. Vamos ver se eles vão deixar você chegar na presença deles. Vamos ver, vai lá, oferece isso. Será que eles vão se agradar de você? Será que ele vai aceitar a sua pessoa? Queridos, eu quero te dizer que se nós vivêssemos naquela geração, talvez nós ficaríamos vermelhos de vergonha. Porque se a gente fosse sincero nessa resposta para Deus, se eles fossem sinceros nessa resposta para Deus, eles iam dizer, eu não vou oferecer não, nem ao prefeito. Um negócio manco, cego, nem para o prefeito eu não levo. Quem dirá para o presidente? Se nós fôssemos sinceros, nós íamos dizer, nem para uma autoridade que você julgar menor, você não leva. Os critérios de Deus, que Deus usou para estabelecer o sacrifício, estava relacionado à preparação do coração do adorador. Por quê? Porque a entrega deveria ser voluntária do indivíduo para querer, desejar entregar o melhor. Por isso ele se preparava para o culto. Era assim antes. Ele se preparava para o sacrifício. E aí ele entregava, ele escolhia, ele separava o melhor para Deus, aquilo que lhe custava. Porque nesse tempo de separar para Deus o que lhe custava, Deus estava aparando o coração. Essa pessoa ia chegar diante de Deus, não pelo sangue derramado do sacrifício, não simplesmente pelo valor em si daquele animal ofertado, mas essa pessoa ia chegar diante de Deus com o valor que Deus tinha para si, sabendo quem ele estava cultuando e que culto ele queria dar a esse Deus. No tempo que esse animal estava sendo preparado, o dono se apegava a ele. Então lhe custava entregar esse animal, porque era algo bom, era algo de valor. A única exceção nessa lei era se a pessoa morasse muito distante e fosse subir a Jerusalém para sacrificar. Então Deus falava, serva o animal, prepara o animal, e aí vende o animal, e aí ele levava aquilo em espécie ou de alguma forma monetária. Era a única exceção que Deus fazia para viabilizar a viagem, para ele não ter que fazer a viagem inteira com o animal. Agora, qual era a riqueza do sacrifício, para entender o culto da lei? A riqueza do sacrifício não estava no valor em si daquilo sacrificado. Porque se tivesse no valor, Deus fazia questão do sacrifício, do sangue derramado. Mas você vê que não é assim. Porque Deus pediu Isaac para Abraão. Mas Deus de fato não matou Abraão, não matou Isaac, não deixou Abraão matar Isaac. Por quê? Porque Deus queria alinhar o coração. Deus queria extrair uma prova do coração de Abraão, para saber se ele entregar o que mais tinha de valor. Então não era em si o sacrifício oferecido no altar que Deus queria. A preparação do culto ia mostrar, ia demonstrar o valor do culto, o valor que Deus tinha para o adorador. Pastor, o que isso tem a ver com nós, que estamos na graça, né? O que isso tem a ver com o nosso culto? Tem tudo a ver, tem tudo. É só a gente interpretar e trazer para a graça. Porque encerrou a lei, chegou a graça. E o culto a Deus agora não é mais expressado por meio do sacrifício de animais. Mudou a manifestação externa do culto. Mas acontece que muitos de nós continuamos com o coração sem discernir, sem entender. Um coração indiferente ao valor do culto a Deus. Hoje Deus estabeleceu um lugar que não é mais o templo do sacrifício. Estabeleceu um lugar chamado casa de oração.
estabeleceu um altar público e também um altar íntimo para que nós pudéssemos dar o nosso culto. Mas a questão é que às vezes mudando a forma de cultuar, mudando a forma de adorar, nós continuamos errando nas mesmas coisas que os judeus daquela época erravam. Porque o valor da adoração, ele está na preparação do culto. E hoje mudou muito, porque a responsabilidade do culto agora é de todos. Nesse texto ele vai repreender diretamente o sacerdote, porque eles eram responsáveis pelo sacrifício. Mas agora eu e você fomos chamados para um lugar de ser reis e sacerdotes. Então se eu quero o lugar da graça e da nova aliança, eu também tenho a responsabilidade desse culto. Então a preparação do culto público, ela é responsabilidade de toda a igreja. Toda a igreja é responsável. No Novo Testamento, nós fomos levados a esse nível, a esse lugar. Muito bem que aqueles que são separados para o serviço, os levitas de hoje, aqueles que têm um encargo, aqueles que vão ministrar o altar, ministrar a palavra, aqueles que vão servir de alguma maneira, têm um encargo de preparação, sim. Tem um lugar de uma busca, sim. Agora a responsabilidade do culto de adoração é de toda a igreja, toda a igreja. Porque eles preparavam os animais para o sacrifício. E hoje nós somos esse sacrifício que vai subir. Nós somos o sacrifício santo que vai queimar nesse fogo do altar e vai subir diante do Senhor. Então a preparação é responsabilidade de nós todos. E eu quero te perguntar, como é que você tem preparado o seu culto? Como é que você tem se preparado para o seu culto? Como é que você tem planejado vir à casa do Senhor? Eu vou dar ênfase no culto público, mas você aplique também ao seu culto em casa. Como é que você se prepara para o culto? E eu quero te dizer que nós temos sido roubados na autoridade da igreja, porque nós negligenciamos muitas vezes o princípio de aparar o coração e também da preparação de culto. E aí sabe o que acontece? Passa o domingo se enchendo de tudo quanto é coisa, e de noite há uma indisposição dentro do coração de estar com o Senhor. Porque às vezes quando a pessoa vai cultuar de manhã, para ele é dificílimo dormir mais cedo no sábado, pensando assim: amanhã eu quero estar disposto para cultuar a Deus. Amanhã eu quero estar disposto para estar na casa do Senhor. Eu vou deixar mais cedo um lazer. Quando o culto é à noite, muitos passam o dia no lazer, na televisão, nas informações da internet ou com qualquer coisa. E na hora de ir para a igreja ainda parece que é um enfado e canseira. Ai meu Deus, já está na hora de ir para o culto. Ixi, agora ainda é mais cedo. Ai, já vou ter que me arrumar. Parece que lavar o cabelo, se arrumar, escolher uma roupa para vir para o culto, se tornou um enfado. Ah, deixa eu te dizer, a igreja está sendo roubada na autoridade, porque perdeu a preparação. Não sabe quem cultua, não sabe quem vem cultuar, não se prepara para cultuar o Deus da terra. Precisamos voltar. Eu quero te dizer que a responsabilidade é de todos. Mas sabe o que acontece quando você não prepara o culto? Você vem e joga a responsabilidade para alguns. E aí nós nos tornamos uma igreja boa para crítica. É cheio de gente para dar nota. O louvor hoje fluiu. Ah, o louvor hoje não fluiu. Esse irmão não está ungido. Esse irmão não se preparou. E você? Preparou o quê? O que você preparou para vir? Que fogo que você trouxe? Que brasa que você trouxe, queridos? Ah, essa pregação não vou não. Aí é cheio de gente, por isso daí é que surge. Quem vai pregar hoje? Vou não, não vou. Ai, deixa eu te dizer, um pensamento medíocre que rouba a igreja, rouba a autoridade da igreja. Por isso nós não estamos sendo relevantes nesses últimos dias. Por isso nós não estamos experimentando o peso da glória de Deus nesses dias. Porque não tem mais preparo para o culto. Eu quero te dizer que o seu culto começa quando você se prepara para estar com o Senhor. Eu quero te dizer que quando você medita, quando você organiza a sua programação para separar um tempo de qualidade para estar com o Senhor. Quando você não murmura de sair mais cedo do churrasco. Quando você não murmura de deixar uma programação que está muito próximo do horário do culto, para que você não esteja fadigado, cansado.
Eu quero te dizer que enquanto nós não desmascararmos o ladrão da adoração, nós vamos entrar por aquela porta sem saber o que a gente veio fazer aqui. E aí ficamos uma igreja especialista em bater cartão. Não venha bater seu ponto na igreja, querido. Não venha não. Não venha porque minha mulher quis que eu venha. Quisesse que eu viesse. Não venha porque tem alguém insistindo. Não venha porque o líder do PG está insistindo. Não venha porque você tem que trazer seus filhos. Não, não, não. Deus nos chamou para uma geração que entende quem cultua. Que entende quem Deus é. Não estamos num tempo de bater cartão na igreja. Por isso apanhamos. Por isso não provamos de glória de Deus. Por isso temos uma expressão medíocre, porque tudo isso atrapalha a adoração que sobe diante do Deus de toda a terra. O resultado é a má vontade de muitos, que vêm para a igreja como se fosse um peso. Outra coisa que eu quero falar sobre preparação do culto. Coloca amor nas minhas palavras. Coloca amor, porque se você entender, hoje, nós vamos entrar num outro lugar, na atmosfera nesse lugar. O louvor já faz parte do culto. O louvor às vezes é desconsiderado. Estou lá na frente, ainda está no louvor. Vai receber o que na palavra, querido? Preparou o quê? Nem preparou em casa, nem preparou para vir. E nem aqui. Porque o louvor é a preparação para entrar no restante do culto. Desprezamos o louvor, mas damos nota, né? Damos nota. Quando eu e você nos preparamos em casa, nós chegamos nesse ambiente como brasas queimando. Você entra por aquela porta sem importar com quem canta, com quem prega, porque você veio focado em dar o seu culto. Na primeira linha da canção, você está sentindo tudo. Você veio sem preparação, você não sente nada. A água corre para cima, a água corre para baixo, você não sente nada. Cada vez um coração mais frio que vai fazer a igreja mais fria, sem autoridade, porque está sendo roubada na adoração. Deixa eu te dizer que a preparação do culto envolve um entendimento de quem vem aqui, não para bater cartão, ou não para um relacionamento social, nem para um clubinho. Vem aqui de fato para adorar. E quem vem para adorar, ele dá um tempo de qualidade. Ele chega antes. Ele chega antes do louvor. Ele chega para queimar. Sabe, queridos, hoje nós estamos evoluídos nas mensagens. Mensagens elaboradas, teologia evoluída. Músicos que evoluíram. Mas eu vou te dizer que tinha um tempo em que tinha bastante desafinação. Eu não estou fazendo apologia a isso. Bastante mensagem com erro de português, uma teologia fraca. Mas existia um tempo em que as pessoas preparavam o culto não só em casa, mas faziam longas jornadas para chegar até a igreja. Andavam de carroça por quilômetros, andavam a cavalo por quilômetros, andavam quilômetros a pé e chegavam felizes, porque conseguiram chegar na casa de oração para cultuar o Senhor. O resultado disso, uma igreja simples, mas que nos primeiros acordes, nas primeiras palavras, o fogo descia, a unção enchia o ambiente. Cura e maravilha não era para de vez em quando. Expulsão de demônios, não era grande coisa, porque isso era normal, um processo de consequência de um adorador que sabia preparar o culto. O resultado era um povo que chegava e passava pela porta, ardendo em brasas, cheios. Não vinha aqui buscar uma motivação do benefício egoísta. Porque quando você prepara o seu culto, essa motivação é corrigida. Que benefício egoísta, pastora. A palavra mágica, a oração poderosa. Não. Culto público é para adorar o Senhor, o resto é consequência. Acontece porque Ele é bom e porque Ele é misericordioso. Mas eu e você não podemos vir aqui para isso. Não podemos vir aqui buscar isso.
A essência do culto é adoração. Então, quando eu não preparo o culto, o que acontece? Eu venho porque eu estou cheio de fadiga. Eu venho porque eu tenho que vencer meu medo, meu problema. Eu venho porque eu tenho que ter uma graça de Deus para essa semana. Eu venho porque Deus tem que resolver o meu problema dessa semana. Isso não é culto a Deus. Isso não é adoração a Deus. Esse culto não está preparado. Eu quero te dizer como que você tem preparado o seu culto. Murmurado para vir? Murmurado com seu cônjuge para vir? Reclamado para os seus pais para vir? Porque nem no horário certo você não é capaz de estar pronto. Ah, queridos, eu vou te dizer. Quando você está preparando para receber alguém, a sua preparação não é a hora que a visita chega e vê aquela mesa. Porque, como tem preparações que nos constrangem. Você chega em alguns lugares e vê a delicadeza, a riqueza do que é colocado numa mesa. Os detalhes. E você fica constrangido como a pessoa está te recebendo aquilo. Mas, daquele jeito. Mas a preparação começou muito antes. E para preparar-se para uma visita, às vezes a gente passa uma tarde fazendo a sobremesa, fazendo o alimento. Mesmo que algumas coisas sejam compradas, muitos envolve aquilo que a gente faz, aquilo que a gente põe, aquilo que a gente depois lava. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. Eu quero te dizer como é que você está se preparando para vir cultuar. É achando que você está fazendo demais, porque veio para a igreja? Venha preparado para dar o seu culto. Terceiro princípio que eu quero trabalhar nessa noite. O temor do Senhor. O temor do Senhor, ele não tem a ver com medo. Não é medo de Deus, não é pavor de Deus. Essa é outra coisa que Deus nos cura. O verdadeiro amor dele lança fora todo medo. O temor do Senhor tem a ver com a reverência, com respeito, com a honra, com a apreciação de quem Deus é. Existem muitas maneiras de expressar o temor no dia a dia, na nossa vida. Mas no culto público existem muitas maneiras de expressar o temor ao Senhor. O temor do Senhor, a primeira coisa que eu preciso entender, ele invoca a presença do Senhor. Salmo 89, versos 5 a 7 diz assim: E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. A tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode se igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos para ser reverenciado por todos os que o cercam. O salmista está dizendo assim, Deus é grande. No meio da Assembleia, a presença dele é formidável. E ele deve ser reverenciado em todas as pessoas que o cercam. Queridos, não há presença de Deus sem reverência. Entenda isso. Não confunda isso com religiosidade. Não confunda isso com religião. Entenda o princípio. A Bíblia diz que o temor do Senhor é um princípio de Deus. Nós precisamos aplicar isso. Não tem a ver com religiosidade, tem a ver com você reverenciar, com você valorizar. Sem temor não há presença de Deus na Assembleia dos Santos. O valor de Deus para cada cristão vai se manifestar pela reverência do seu culto. Não só do culto público, especialmente do culto público. O Salmo 47 diz, cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores, pois Deus é o rei da terra. Cantai louvores com entendimento. Não tem temor sem que você entenda quem você está cultuando. Será que quando eu estou na casa do Senhor, eu entendo quem eu estou cultuando? Eu temo quem eu estou cultuando? Será que eu tenho esse entendimento de Deus ser o rei de toda a terra? Porque quando eu não tenho esse entendimento, eu não consigo dar a Ele um culto equivalente à sua grandeza. Quando eu não o adoro com o entendimento da grandeza de quem Ele é, da pessoa de quem Ele é, eu o trato como qualquer um. Meu brother, calma lá. Calma lá. Você tem noção realmente? Será que eu tenho noção realmente de quem é esse Deus de toda a terra?
Porque se você o visse, se ele manifestasse sua glória por inteiro, você cairia duro no chão. Pensa na cena. Deus olhando lá do céu. Meia dúzia, invocando. Vem a presença, vem o teu reino, te queremos. Meia dúzia. Aí Deus está olhando, 2 dúzias. Ei, tá boa essa roupa? Ei, você viu essa semana? Ei, a gente não se falou, hein? Mandamos pouca mensagem. Outros, ó, né? Que agora o dedo é ligeiro para passar aqui e ali. Entre você olhar a Bíblia no celular e você digitar uma mensagem, todo mundo se confunde, ninguém sabe o que está fazendo. Deixa eu te dizer, reverência na casa do Senhor não é algo que caiu de moda. Você veio para cultuar. Reverencie o Deus que você cultua. Compreenda a grandeza do Deus que você vem cultuar. Não venha bater ponto. Essa é uma geração chamada para entender o Deus de verdade e a autoridade da igreja, porque nós precisamos movimentar as regiões celestiais nesses dias. Deus conta com uma igreja madura, com uma igreja crescida. Deus conta com adultos espirituais para cumprimento do propósito nesses dias. Se nós não aprendemos a reverenciar pelo temor, como é que ele vai nos entregar autoridade para lidar com entidades, potestades e principados? Deixa eu te dizer, queridos, não distraia o teu culto. Eu amei essa configuração das cadeiras. Porque quando as cadeiras tem um monte junto, é cutuca daqui, é conversa dali, é conversa de lá. É um que me agarra antes de eu entrar. Ah, pastora, mas às vezes é um próprio líder que faz isso, às vezes é um próprio pastor. Ótimo! Fala assim, ó pastor, dá licença que o culto já começou, estou indo. Porque não é porque é pastor ou líder que pode errar. Tema você o Senhor. Tema você o Senhor. Não deixe que ninguém te tire. E os atribulados, que além de não prestar atenção, de não reverenciar a presença, a palavra, a unção, a manifestação, ainda atribula os outros. Coloque ele no lugar com carinho e amor. Queridos, me desculpe, mas essa é a hora do meu culto ao Senhor. Perdão, depois se der tempo a gente conversa. Mas essa é a hora da minha adoração subir. Porque eu não vim aqui em vão. Eu não vim aqui para um clubinho. Eu não vim aqui para mexer no celular. Eu vim aqui para passar poucas 2 ou 3 horas na presença do Rei da Glória. Às vezes Deus está falando com você, no altar íntimo, pegando fogo o altar. Depois daquele tempo gostoso de adoração, Deus manifesta a presença dEle. Você sente isso, ou por meio das lágrimas, da testificação do teu espírito, ou por qualquer outra maneira particular entre Deus e com você. Aí seu telefone toca, você interrompe a conversa com Deus para atender sei lá quem. E naquela hora Deus ia trabalhar você. Mas nem aquele tempo que você separou para o seu culto íntimo, você não dá por inteiro. Porque interferências vêm. Não coloque Deus em segundo lugar na sua vida. Ele não vem onde ele não é reverenciado. Ele não vem onde ele não é adorado. Ele não vem onde tem cochicho para cá, levantação para lá, conversa para cá, mexeção para cá. Ele vem onde tem um povo interessado na presença dele, interessado em que ele venha. Como igreja, nós precisamos entrar nesse lugar, queridos. Ele vem para pessoas que desejam que Ele venha. Deus não é bobo, Deus não é menino. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aí está lá, Deus manifestando lá no canto da igreja a presença dEle, curando alguém, tratando alguém, ou libertando alguém, ou sei lá, uma manifestação que pode acontecer. Aí do outro lado da igreja, meia dúzia de desinteressados, nem intercede, nem se conecta com aquilo, nem inclina a sua cabeça, nem baixa a sua cabeça, começa a rir, alguns até a zombar, outros até a julgar. Para que precisa esse barulho todo? Para que precisa essa gritaria toda? Queridos, inclina a sua cabeça, reverencia a manifestação que está naquele lugar.
Se guarde de julgar, aprenda a temer o Senhor. E aí nós vamos ver a glória dele manifestar na casa de oração. Aprenda a dar algo que é de qualidade ao Senhor. E se arrependa pelas vezes que você deu o manco, o cego, o imundo, para que ele volte a nos visitar com presença. Lucas 12, 4 e 5 diz assim: e digo, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem prazer, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Queridos, às vezes nós temos temor, muito mais por autoridades, por pessoas, por seres humanos, do que por Deus. Nós tememos o homem, nós tememos o que o homem vai pensar, nós tememos a aparência religiosa. Eu quero te dizer que nesses dias, Deus não está buscando a expressão religiosa, Ele nunca buscou. Mas nesses dias, principalmente, nós precisamos deixar a expressão externa e oferecer algo aceitável que sobe nas regiões celestiais. Outra coisa sobre o temor, que eu quero dizer. O temor, ele é a chave de um tesouro de Deus. O temor do Senhor é o fundamento da sua fé e da minha. O temor do Senhor é a base, é o alicerce de fé. Está escrito onde? Em Isaías 33, 5 e 6 diz assim: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Quando você teme a Deus, você recebe uma chave que abre um baú do tesouro. E dali você tira sabedoria, você tira conhecimento, você tira salvação. Porque o temor é o firme fundamento de uma fé. Por isso que as pessoas que são temerosas, temente a Deus, vem o vento para cá, vem o vento para lá, mas não balança a casa, não derruba o telhado, porque tem fundamento. Porque a fé não está construída na areia. Porque a casa não está construída na areia. Então quem teme ao Senhor tem fundamento de fé. Não balança pelas ventanias que vêm. Você quer abrir esse tesouro? Tema o Senhor. Provérbios 9:11 diz que o temor é o princípio da sabedoria. Não temos às vezes sabedoria nos relacionamentos. Não temos sabedoria para lidar com pessoas. Não temos, às vezes, sabedoria para lidar com circunstâncias difíceis, com situações difíceis. E a Bíblia diz: pede para mim a sabedoria, que eu te dou. E aqui está dizendo que esse tesouro tem sabedoria e que o temor é a chave. Porque a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Não a sabedoria humana, que ela é animal, terrena e diabólica. Você quer ser sábio no Senhor? Tenha temor. Reverencie Deus. Dê a Ele aquilo que lhe é devido. Provérbios 2:5 diz que se nós entendermos o temor do Senhor, nós acharemos o conhecimento de Deus. Você quer revelação de quem Deus é? Você quer revelação e profundidade nas Escrituras? A chave está aí. Tenha temor do Senhor e Ele vai te revelar. Você quer conhecimento da natureza de Deus, do caráter de Deus? Você quer conhecimento das coisas do porvir? Você quer explicações? Você quer saber projetos de Deus? Você quer participar disso? Você quer conhecer as coisas de Deus? Está aí a chave. Tenha temor do Senhor. Agora eu dou um culto sem temor. Vamos aplicar. Eu já vou encerrar, que eu estou ligado no nosso horário. Mas vamos aplicar. Eu quero revelação, eu quero que a palavra fale comigo. Eu dou um culto sem nenhuma reverência, de qualquer jeito. Levanta a hora que eu quero, conversa a hora que eu quero. Presta atenção se eu quero. Gente, o nosso nível está tão ruim que a gente não tem paciência para ouvir um recado.
Ah, mas é administrativo, pastor, mas faz parte do culto. Tenha temor. A nossa intolerância, impaciência chegou a tanto que qualquer coisa que sai da nossa expressão religiosa, a nossa alma já começa a gritar. 10 minutos a mais do culto, meu Deus, misericórdia. Um pouquinho que mudou uma programação aqui, já vai dando uma inquietação, uma incomodação. E não temos temor. Como temer o Senhor? Adorando somente a Ele. Dando esse lugar de honra somente a Ele. Dando ao Senhor o mais alto lugar de honra na sua vida. Como temer o Senhor? Reverenciando e respeitando tudo aquilo que Ele considera santo. Alinhando você com aquilo que Ele considera santo. Consideração, reverência, respeito. Como temer o Senhor? Honrando o que Ele honra. Amando o que Ele ama. Odiando o que Ele odeia. Abominando o que Ele odeia. Posicionamento, isso é expressão de temor. Posicionamento coerente com aquilo que eu aprendo da palavra. É temor do Senhor. É temer o Deus vivo de toda a terra. Como temer o Senhor? Me submetendo à vontade dEle. Todas essas questões envolvem o temor do Senhor. Adorar o Senhor com reverência e temor expressa a gratidão de alguém que recebeu um reino inabalável. Deixa eu te dizer, esse reino inabalável não é só fictício, não é de maneira nenhuma fictício. Ele diz que nós recebemos um reino inabalável e nesses dias nós podemos ser relevantes no seu reino, espiritualmente, na autoridade que Ele nos deu. E na terra, representando esse reino inabalável. Olha o que diz Hebreus 12, preste atenção. Verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável. Já que eu recebi esse reino inabalável, que eu seja grato por isso e que eu adore a Deus de um modo aceitável. Quer dizer que tem adoração que não é aceitável. Quer dizer que nem toda adoração é de um modo aceitável. Ele diz, tenha consciência, seja grato por ter recebido um reino inabalável. Entre nesse lugar, seja grato. De que maneira? Dando a Ele um culto aceitável, dando a Ele uma adoração aceitável. E Ele vai dizer mais. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo vai consumir o teu culto, o fogo vai consumir o meu culto. A chama no altar acesa vai queimar. E se houver reverência e temor, então será um culto aceitável, de modo aceitável. Queridos, a expressão da paternidade, da bondade, da misericórdia de Deus, ela é linda, mas Ele também se expressa como um fogo que consome, como um altar que é constantemente aceso e que está pronto para nos amar como um pai, nos receber como um pai, desde que a nossa obediência nos coloque cada dia mais e mais perto e próximo dEle. Esses princípios que eu estou compartilhando, eles têm um objetivo de nos levar a um caminho de restauração do culto. E para esses dias eu quero te dizer que Deus vai entrar no nosso meio, requerendo de volta um culto aceitável. No começo da pandemia, o pastor teve um entendimento, que eu creio, a respeito do culto público. Não da atos de justiça, mas o culto da igreja de Cristo. E o entendimento foi que o nosso culto foi rejeitado. Vocês já devem ter ouvido ele falar isso em algumas mensagens. Então, nesses dias, Deus vai trabalhar em nós princípios que nos devolvam um lugar de um culto aceito,
aceitável, de uma adoração que suba com intensidade diante de Deus, de um culto com o coração aplainado, que Deus aceita a nossa vida e aí aceita o nosso culto. Um culto preparado, onde eu vou vir e entrar por aquela porta sabendo quem eu vim cultuar, não vindo bater cartão. Interessados em dar um culto verdadeiro ao Senhor. E o temor vai voltar por meio da congregação. E aí nós vamos ver a manifestação, a expressão da glória de Deus. A glória de Deus está em toda a terra. A presença de Deus está na criação. Mas isso é diferente da manifestação da presença. E num culto público, nós devemos ansiar pela manifestação da presença. Não é um dia que o culto encheu o meu espírito e o meu coração, e a gente diz, hoje o culto estava abençoado. Não, não é isso que nós vamos estranhar. Nós vamos estranhar algum dia que não tiver a manifestação da presença. Esse é o nosso lugar como adorador. E de quebra, esse processo, esse caminho de volta, esse culto aceito, nos rende consequentemente a autoridade para lidar nesses dias, para sermos igreja nesse dia. Sacerdócios de homens e mulheres que foram feitos reis e sacerdotes, que vão fazer a diferença no trabalho, que vão desmascarar o engano, que vão ter autoridade para se posicionar como crente onde estiver, que vão ter mãos santas para serem levantadas onde estiver, que vão ter voz de autoridade para orar nos seus trabalhos, nos seus grupos, que vão ter voz de autoridade para orar nas suas salas, nas suas classes, nos seus meios, nos seus cursos, que vão ter voz de autoridade onde estiverem e onde forem colocados por Deus na sua vida social. Que vamos como igreja ter voz de autoridade, para que o fogo suba numa congregação aqui, em outra ali, e daqui a pouco na cidade. Por quê? Porque aprendemos a aplanar o coração, porque aprendemos a preparar o nosso culto, porque aprendemos a temer o Senhor, e com isso a presença dEle volta a se manifestar, e o culto é aceito, porque a nossa vida é aceita, porque a nossa família é aceita, porque a nossa casa é aceita, porque o nosso ministério é aceito, então a nossa adoração é aceita, e Ele vem. E Josué 3,5 diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Te prepara o teu culto, alinha de volta a tua adoração, não dá ao manco, não dá ao cego, não dá ao coxo, não dá a honra. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E a resposta que nós como igreja vamos dar ao Senhor, está aqui, Deus. Está em nós, Deus. Nós vamos te honrar como um Pai. Nós vamos te temer como o Senhor. Nossa resposta está aqui. Eu sou a resposta para esses dias. Eu sou a resposta para essa geração. Eu assumo essa responsabilidade. Oh.